Vai, Não, vamos. vai, espera, vamos. Ok, boa tarde. Bem-vindos ao Grupo Santa Joana, formado pelas maternidades Promacre, Santa Joana e Santa Maria. Eu sou a Luciane, especialista em enfermeira, especialista em neonatologia. Eu estou aqui hoje para a gente conversar a respeito de cuidados básicos com o recém-nascido. Nós vamos falar sobre banho, nós vamos falar sobre troca de fralda, sobre cuidados com o corpo umbilical. Eu tenho bastante coisa para falar num curto espaço de tempo. Então, o que eu gostaria de combinar com vocês é o seguinte: eu vou demonstrando todos os processos, vocês vão anotando todas as suas dúvidas, e aí, se ao final da demonstração eu não conseguir sanar as dúvidas de vocês, no final da demonstração eu respondo a todas as perguntas que vocês fizerem, ok? Muito obrigada pela confiança, por estarem conosco aqui hoje, viu? Bom, então quando a gente fala de banho, a gente tem que pensar no local que vai ser dado esse banho. Não se preocupem, pode ser qualquer local da casa, contanto que não tenha correntes de vento no ambiente, tá? Temperatura, se você tiver um ambiente climatizado, o ideal é que fique entre 24 e 25 graus centígrados. E temperatura da água. O ideal é que essa temperatura da água fique entre 36,5 e 37, nos dias mais frios pode chegar até 38 sem risco algum. Para você saber como temperar essa água, coloque primeiro a água quente, depois a água fria e vá monitorando essa temperatura, ó, encostando esta parte do seu braço na água que aqui está. Se tiver gostoso aqui, vai estar gostoso para o seu bebê, porque essa pele é bastante fina como a do bebê. Então, tá bom aqui, tá bom para o bebezinho, tá bom? Se você tiver aqueles termômetros de banheria, também servem porque eles ajudam a monitorar o banho, a temperatura do banho, em tempo integral, tá? Outra coisa, né? Não precisa encher a banheira de água, 4 dedos de água já são suficientes para você banhar o seu bebê, e suficientes e mais seguro também, tá? Então, só isso já está mais do que suficiente. E a hora do banho? Qual será a hora do banho melhor, né? As pessoas costumam falar para dar normalmente 10 horas, meio-dia, mas eu vou falar para vocês darem no final da tarde esse banho. Por quê? O banho deixa o bebê mais relaxado, deixa o bebê mais tranquilo. Se você dá durante o dia, ele passa o dia mais quietinho, mais dormindo, né? Justamente no horário em que você tem uma porção de pessoas para te ajudar. E aí quando chega à noite, ele está super desperto, ele quer bater um papo, e aí só tem você e ele nessa condição. Então, dê banho no final da tarde, porque isso vai dar uma relaxada no bebê. A mamada da noite costuma ficar mais tranquila e ele consegue, inclusive, identificar o que é dia e o que é noite, porque ele vai estar dentro do processo. Quando ele está mais acordado, dia, luz, barulhos da casa, tudo igual, né? Quando for à noite, ele vai estar mais adormecido e aí ele vai conseguir reparar que também tem pouca luz, que também tem pouco barulho. Fica mais fácil para vocês esse entendimento, ok? Então já preparamos o ambiente, o que nós temos que nos preocupar agora? De separar o material que nós vamos utilizar durante esse banho. Por quê? Não dá pra gente começar o banho, lembrar que esqueceu de pegar a toalha, né? Não vai dar para largar o bebê e buscar a toalha. Então, pensa tudo que vai precisar, anota, faz um checklist e aí sim começa o banho. Muito simples o que você vai precisar para ele, ó. Isso aqui parece pouco, mas é o que é o suficiente para o banho, tá? Nós vamos precisar do sabonete líquido para banhar o corpo e o cabelinho do bebê. Sabonete líquido é bom de utilizar porque ele é mais econômico. Você vai usar uma porção muito pequena de sabão, não precisa encher a mão de sabão. Uma gotinha de sabão já é suficiente. Deixa o dispensador aberto. Quando for necessário, você aperta, pega a gotinha que você precisa e faz o banho, tá? Então, sabonete líquido. Nós vamos precisar de algodão bola para fazer a higiene dos olhos do bebê. Nós vamos precisar de algodão em fardo para a gente fazer a higiene do períneo do bebê. E eu falo desse algodão porque isso aqui é mais barato. Você vai na farmácia, compra aqueles rolos grandes de outro algodão, abre ele na mão e você vai perceber que ele é formado por várias camadas de algodão. Vai levantando as camadas e cortando quadrados ou retângulos de 10 por 10, de 10 por 15, que isso aqui vai ser o suficiente quando umedecido higienizar o umbigo do bebê, sem você sujar sua mãozinha toda de cocô, tá?
Pode usar isso? Pode. Só que aí eu peço para vocês fazerem um teste antes, tá? Lenço umedecido para fazer um teste antes. Pega um lencinho de lenço umedecido, passa na face interna do braço do bebê e espera uns 15 minutinhos. Se nada aconteceu, você pode usar tranquilamente, tá? Eu só ofereço isso porque esse aqui é o mais barato. Uma pomadinha para fazer a cobertura dessa pele, proteção, né, contra assaduras. A gente vai precisar de hastes flexíveis para a gente fazer a higiene dos olhos e do nariz do bebê. Eu costumo dizer que a haste flexível branquinha é melhor porque ela tem um limitador de profundidade. Ó, a nossa mãozinha, quando a gente nunca fez isso, ela dá uma tremidinha, né? E para evitar aquele acidente sem querer da haste flexível escorregar dentro do ouvido do nariz do bebê, dessa forma a gente está seguro porque tem esse limitador. Eu acho bem interessante também, tá? Vamos precisar do álcool 70 para fazer a higienização e umidificação do corpo umbilical e das roupinhas do bebê. Bom, já está tudo preparado, a gente pode pensar em começar o banho, né? Normalmente, nesse momento, os papais estão ajudando, né? Então, para quem nunca viu, papai toalha, toalha papai. Essa aqui é a toalha que costuma ser uma toalha de bebê. Tem um capuz, né, para fazer higiene da cabecinha. E aí você pega esse capuz, joga para trás, estende a toalha no trocador. Vou pegar só essa estende a toalha no trocador e aí você traz o bebê para cá. Tá? Pra gente então agora tirar a roupinha do bebê. Traz o bebê para cá, coloca a cabecinha do bebê para fora da toalha, né? E aí a gente começa a tirar a roupa do bebê. A gente tira a calça, ó, levanta um pouquinho suavemente a perninha, ó, o bumbum e a perninha, puxa a roupinha, ó, tá? Abre o botãozinho que está entre as perninhas do bebê. Ele está mais enfeitadinho, né? Então vamos tirar aqui o babadorzinho do bebê. Tiramos o babador. Agora nós vamos tirar a parte que vocês acham mais difícil de tirar, que é o bodyzinho. Então, ó, só vem trazendo, ó, ergue suavemente e traz a roupinha para cima, olha. Trouxe a roupinha para cima, o que você faz agora? Uma das mãos entra por baixo da roupa e segura o bracinho do bebê. A outra mãozinha só puxa a roupinha para fora, ó. Tá? Sai um bracinho já, ó. Outra mão entra por dentro da roupa do bebê, segura o bracinho do bebê e aí você só puxa a roupinha para fora. É importante, quando você for fazer este movimento, tomar cuidado com a mãozinha dele, tá? Mãozinha sempre fechadinha, porque quando a gente for colocar ou tirar, você segura a mãozinha do bebê fechadinha. Porque quando você for colocar ou tirar a roupa, é possível que ele faça isso com os dedinhos, olha. É a roupinha enganche na mãozinha dele, tá? A gente puxa para trás. Então, segura a mãozinha fechada e aí você tira a roupinha. A gente não pode fazer, né, assim, com a roupinha no rostinho do bebê. Não pode. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, ó, abre a gola na mão, passa primeiro o rosto e depois a cabeça. Lu, nunca mexi com o bebê, tô morrendo de medo de pegar o bebê e tirar essa roupa daqui. Olha, o que você faz? Roda o corpinho do lado, tira a roupinha aqui, ó. Traz o corpinho de volta, saiu a roupa. Até mais ou menos o terceiro mês de vida, a gente vai fazer esse banho em 2 etapas, tá? A gente vai higienizar primeiro o rosto e a cabeça e depois do corpo para baixo, do pescocinho para baixo. Como a gente vai higienizar primeiro essa região, essa parte de baixo precisa estar coberta, né? Então a gente vai fazer o charutinho da vovó, mas vai manter a fralda. Por quê? No momento que eu começar a lavar o rosto, né, lavar a cabeça, ele pode ter vontade de fazer xixi, aí molhar a roupinha, molhar a toalha todinha. Então, mantém a fralda nesse momento, a gente vai fazer o charutinho da vovó. Como é que a gente faz? Ó, bracinho para o centro, toalha vem na mesma direção do corpinho, ó. Viu? Vem na mesma direção do corpinho. Prende embaixo do bumbum do bebê. Sobe o rabinho, que foi feito embaixo. A toalha aqui ficou ao contrário, mas eu já monto já. Traz de novo o bracinho para o centro e a toalha na mesma direção. Aqui, olha, você fez o charutinho da vovó, tá? Vou repetir só porque a toalha ficou ao contrário. Peraí. E aí vocês têm a oportunidade de rever, tá bom? Então a gente faz aqui, ó.
capuz para trás. Tá? E agora é só colocar o bebê de novo, ó. Então vamos mais uma vez, ó. Bracinho para o centro, toalha vem na mesma direção do braço. Ajeito o restante da toalha embaixo do bumbum do bebê. Subo o rabinho para aquecer o pezinho, ó. Rabinho da toalha para aquecer o pezinho. E agora vou fechar o outro lado da toalha. Bracinho para o centro, toalha na mesma direção. Bom, o bebê já está sem roupa, mantendo a fralda, e agora eu vou fazer a higiene do rosto do bebê. Se você ainda não tem muita habilidade, você pode deixar o bebê ainda aqui no trocador e começar a higienização aqui deitadinho. Depois aí quando a gente for lavar a cabeça, a gente leva o bebê para lá, tá? Vou fazer a higiene dos olhos do bebê. Pego uma bolinha de algodão, molho na água da banheira ou na água da garrafa, né? Daquele kit de higiene. Tiro o excesso de água e faço, ó, de fora para dentro, jogo fora, pego outra bolinha, molho na água, tiro o excesso de água e vou do outro lado, ó, de fora para dentro, jogo fora a bolinha. Por que eu faço sempre de fora para dentro? Porque a higienização, todas as vezes que você pensar em higienização, lembre-se sempre de fazer o mais limpo e o mais sujo. Então, ó, do mais limpo e o mais sujo e para fora, tá? Por que uma bolinha de algodão para cada olho? Porque se tiver uma infecção começando no olhinho, se eu usar a mesma bolinha, eu levo para o outro olho, tá bom? Fiz o dos olhos, vou fazer o do nariz. Do nariz, gente, a gente só vai fazer se você estiver observando realmente sujidade, tá? Esse é um procedimento que deixa eles muito irritados, então não precisa também você ficar fazendo isso todo o banho. Percebeu uma sujidadezinha? Aí sim você vai fazer, ó. Bem suavemente, sem introdução profunda, virou. Suavemente, sem introdução profunda, jogou. Vou fazer do ouvidinho agora, tá? Pode ser seco, pode ser umedecido, tá? Se você for optar por usar haste flexível umedecida, lembre-se que você tem que secar depois a região, tá? No bebê é assim, molhou, secou, tá? Então vamos. De um lado, ó, bem externamente, sem introdução profunda, jogou. Pego outra, viro o bebê, né, ó. Bem externamente, sem introdução profunda, jogou. Muito bem, eu higienizei os olhos, né? Eu higienizei o nariz e eu higienizei o ouvidinho do bebê. Agora, para eu higienizar o rosto do bebê, eu vou precisar tirá-lo dessa posição e levá-lo para junto da banheira, tá? Como é que eu faço para tirar o bebê daqui? A mão que você não escreve vai na cabeça, a mão que você escreve vai no bumbum. Levanto o bebê daqui desta forma, chego até a banheira. Ó, como é que você vai fazer para rodar o corpinho do bebê? Tá aqui, ó. Roda o corpinho do bebê em direção ao braço que está apoiando a cabeça. Coloca o bebezinho bem lá atrás, embaixo da sua axila. E apoia tronco e cabeça no seu antebraço. Vou trazer um pouquinho mais para cá, só para você observar melhor. Dá para ver direitinho? Tá? Cheguei aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó, lembra que eu pedi para deixar abertinho, ó? Então, shampoo na mão na água, né? E aí, ó, esfrego a cabecinha em todas as partes, ó. Atrás da orelha, na nuca, onde eles mais transpiram. Esfreguei aqui, o que eu faço agora? Para não entrar água no ouvidinho, tampo uma orelha, ó, com esse dedo. Eu tampo essa orelha desse lado, com o dedo polegar, e com o dedo médio eu tampo a orelhinha do outro lado. Ah, Lu, não consegui porque meu bebê tem um cabeção. Não tem importância. Eles nascem mesmo com a cabeça maior que o corpo. Se a sua mão não der conta de tampar as duas orelhinhas, você pode lateralizar a cabecinha do bebê, ó, tá vendo? E aí, essa orelhinha fica tampada por esta mão. E essa orelhinha aqui, como a gente ainda não perdeu, né, o controle motor, a gente consegue, ó, mão em conchinha, mão na cabecinha, sem encher essa orelhinha de água. Mão em conchinha, mão na cabecinha. Mão em conchinha, mão na cabecinha. Você pode passar a mão no rostinho do bebê, mas lembre-se que para passar a mão no rostinho do bebê, a água não, a mãozinha vai só na água, sem esse sabão na palma da mão, tá? Então é só a mão na água, tira o excesso de água, mão no rostinho do bebê.
terminou de fazer isso, olha, você seca o rostinho aqui, tá? Aí você puxa o capuz para cá e seca a cabecinha do bebê. Se você não tem habilidade para fazer isso nesse momento, o que você não pode fazer é largar o corpo do bebê para puxar o capuz, né? Ou então empurrar a cabecinha para trás para o capuz entrar. Não consegue, traz o bebê de volta para o trocador, apoia o bebê no trocador e aí você termina de secar, tá bom? Cabecinha do bebê. Muito bem, fizemos rosto e cabeça. Agora a gente vai abrir a toalha no trocador e vamos então higienizar o perinho. Vamos abrir a fralda e higienizar o perinho, tá? Abre a fralda. Abriu a fralda, ó. Levanta a perna suavemente e aí você só puxa a fralda em direção, olha, do xixi pro cocô, tá? Deixa a fralda aqui se ela não estiver muito suja, porque a fralda é sempre um escudo a seu favor, lembre-se disso, viu? E aí, para fazer a higiene, o que você vai fazer? As higienes das trocas de fralda, normalmente, elas só precisam de água morna e sabão, tá? Água morna e algodão. O sabãozinho a gente vai usar só nessa situação aqui que antecede o banho, tá? Nas demais, você só precisa da água morna e do sabão. Você pode, inclusive, já deixar preparadinho com o sabãozinho, molha na água da banheira, tira o excesso e aí você vai, ó, do xixi pro cocô, joga fora, pega outra. Outra, mesma coisa. Sabãozinho, água morna no algodão, tira o excesso e vem do xixi pro cocô, joga fora, pega outra. Principalmente nas menininhas, tá? Porque se você fizer, ó, aproveitar o algodão do xixi pro cocô, voltou do cocô pro xixi, pode ser que a gente transmita, né, alguma infecção. Tá aqui porque a flora bacteriana anal não é a mesma da vaginal. Então daqui pode vir pra cá, né, um menininho. Dos menininhos, a mamãe tem que se lembrar também de higienizar embaixo da bolsa escrotal, tá bom? O ideal é que neste momento o bebê já faça, se ele não evacuou ainda, que ele evacue agora. Por quê? Pode ser que lá no meio do caminho ele faça isso e deixe a água toda sujinha. Então, para evitar que isso aconteça, a gente vai estimular que ele faça, que ele evacue agora. De que forma que a gente pode fazer isso? Ó, quando você estiver passando o algodãozinho pela região anal, exerça uma suave compressão nessa região. Ó, desce, roda um pouquinho e continua. Isso vai fazer com que isso vai causar uma estimulação que vai provocar a saída dessas fezes. E aí, tome cuidado, porque bebê que mama leite materno exclusivo, não sei se vocês já viram como é que são as fezes, mas elas são bem amareladas, bem líquidas, e o pior delas é que elas vêm em jato explosivo. Se você não estiver preparado, faz um estrago na sua bancada, tá? Feito isso, termina de higienizar, e agora então a gente vai fazer a higienização do corpo do bebê, do pescoço para baixo. Vou pegar o bebê da mesma forma, ó. Mão que eu não escrevo na cabeça, mão que eu escrevo no bumbum. Levanto o bebê do trocador, caminho até a banheira, banheirinha sai um pouquinho daqui, trazer para cá, tá? Caminho até a banheira e coloco o bebezinho sentado na banheira. Coloquei sentado, ó, esse braço, essa mão que está apoiando a cabeça, vai percorrer o corpo e segurar o bracinho do bebê agora, ó. Esse bebê não sai daqui, ele não cai daqui de jeito nenhum, pode ficar sossegado. Você está dando bastante apoio para ele, tá? Coloquei o bebê sentadinho aqui, de novo, ó. Shampoo na mão, mão na água, esfrega o corpinho do bebê em todos os seus pedacinhos, ó. Bracinho, mãozinha, axila, bracinho, mãozinha, axila, abdômen, tórax. Posso molhar o umbiguinho sem problema nenhum. Perninha, pezinho, perninha, pezinho. Quando eu for tirar o sabãozinho daqui, eu não posso fazer assim com a água. Quando eu faço assim, espirra no rostinho e ele joga o corpinho para trás, tá? Então, ó, mão em conchinha, mão no corpinho. Mão em conchinha, mão no corpinho. Higienizei todo o corpinho deste lado. Triste notícia, o bebê tem costas. A gente precisa banhar as costas também. Como é que a gente faz para banhar as costas agora? Ó, mão espalmada no tórax, segura o queixo do bebê. E aí você traz o corpo um pouquinho em direção ao seu braço, ao seu cotovelo, para ter espaço para você rodar e segurar. Quando você roda, ó, a cabecinha se apoia
no seu pulso, ó, viu? E o joelhinho agora fica apoiado no fundo da banheira. E aí, de novo, shampoo na mão, mão na água, esfrega o corpinho em todas as partes, tá? Não precisa se preocupar de higienizar essa região. Você já fez isso antes de trazê-lo para cá. Ah, mas eu não fico feliz se eu não fizer isso de novo. Pode, tá? O que não pode é você fazer isso para ver se está limpo, né? Porque lembra que eu falei? Porque de pouca água, para você não jogar o rostinho dele dentro da água, tá? Vai jogar sabão? Não tem importância. Lembre-se só que se for uma menina, o sabão nunca vai assim, ó, tá? O sabão sempre vai do xixi pro cocô, do xixi pro cocô. Tirei o sabão, de que jeito? Mão em conchinha, mão no corpinho. Mão em conchinha, mão no corpinho. Vou tirar o bebê da água. Como é que eu faço? Ó, já estou dando apoio à cabeça, estou segurando um braço. Essa mão vem para cá, dá apoio, ó, na cabeça e no tórax. Você levanta o bebê daqui, ó, roda na sua mão e traz ele para cá. Tem um outro jeito ainda de fazer isso, tá? Vou mostrar. O bebê está aqui, você segura os dois joelhinhos dele, ó. Segurou os dois joelhinhos, você está com o controle do corpo dele todinho em suas mãos. Levanta o corpinho do bebê, só não faz assim depois que tirou o bebê da água, né? A gente tem uma maneira de querer tirar o excesso da água do corpinho, não precisa, ó. Levanta o bebê daqui, com a mãozinha, ó, do jeito que está, você traz ele em direção à toalha e olha o que você vai fazer. A mão que está apoiando o braço, apoia a cabeça, na rotação você coloca ele deitadinho, tá? E de novo, vamos secar esse corpinho em todas as partes. Sequei o corpinho em todas as partes, agora o que eu vou fazer? Vou colocar a fralda, mas eu ainda não vou fechar a fralda, porque eu tenho que cuidar do umbigo do bebê. Pego a fraldinha, eu nunca vi fralda na vida. Abre a fralda na mão, não tenha medo dela. Abre a fralda na mão, em algum lugar vai aparecer para você uma linguinha, um velcrinho, um adesivozinho. Onde isso daqui apareceu, é essa parte da fralda que vai ficar embaixo do bumbum do bebê. Ó. Então você ergue a perna suavemente, coloca o bumbum sobre a fraldinha e aí você ajeita só a fralda entre as perninhas do bebê, para, enquanto você estiver fazendo o curativo do cordão umbilical, não correr o risco de você molhar a toalha todinha de novo, tá bom? E aí, o que eu vou precisar para cuidar desse cordão umbilical? Vou precisar de duas hastes flexíveis embebidas, ó, as duas pontas em álcool 70. É só isso que a gente usa para o umbigo do bebê e nada mais do que isso, tá? Duas hastes embebidas em álcool 70. E aí, lembra que eu falei? É sempre do mais limpo para o mais sujo? Então, você vai fazer sempre assim, ó. Do mais limpo para o mais sujo. Porque normalmente é nessa região onde tem uma secreçãozinha assim amareladinha, tá? Então, ó, deste lado, ó, de cima para baixo, virou, de cima para baixo, trocou. Mais um. Ao redor, ó, reloginho na ponta, uma vez. Virou, reloginho na ponta, duas vezes, tá? Eu vou fazer esse procedimento a cada troca de fraldas e depois do banho por aproximadamente 15 dias, que é o tempo que pode demorar para esse umbigo ressecar, desidratar e se desprender da raiz sozinho. Depois que ele caiu, você pode, se você observou alguma sujidadezinha aqui, pode passar o álcool 70 ali sem problema nenhum. Por quê? Se ele chorar por algum motivo, ele vai estar chorando pelo geladinho do álcool e não por dor, porque essa região é morta. Fiz o curativo, vou fechar a fralda. Como o umbigo está aqui ainda, olha o que a gente faz para fechar a fralda e proteger essa região. Coloco a minha mãozinha aqui, tá? Puxo a fralda nessa direção e fecho a fralda com a minha mão aqui. Por quê? Depois que eu fechar a fralda, eu criei um ambiente seguro para esse umbigo, sem a possibilidade de ele inflamar, porque ele não vai ficar mais abafadinho e quente o tempo inteiro, tá? Então, até o umbiguinho cair, a gente fecha a fralda dessa forma. Depois que ele caiu, não tem necessidade mais, tá? Terminado aqui, eu vou então vestir a roupinha do bebê, tá? Pego a calça do bebê, ó, e aí você vai franzir
a perninha da roupa na sua mão. Franziu, primeiro pezinho, franziu, segundo pezinho. E aí eu vou só erguer suavemente o bumbum para colocar esse daqui era não era de camisetinha, mas não tem importância. A gente abre, ó. Vou fazer de novo porque achava que essa daqui era uma camisetinha, mas não é, um pagãozinho, tá? Então a gente começa pelo pagão, tá bom? Abre a parte de baixo do pagão. E aí não tem segredo. Você abriu a parte de baixo do pagãozinho, o que você vai fazer? Ó? Com a roupinha de frente para você, a mãozinha entra dentro da gola da roupa e você franze a roupinha até a abertura do pagão. Achou? Abertura, ó. Primeiro o rosto, depois a cabeça. E agora a mãozinha. Lembra que eu falei? A gente vai achar o bracinho da roupa, ó. Franze por dentro da roupa. Franze o bracinho da roupa, uma das mãos entra por dentro do braço da roupa, segura a mãozinha do bebê fechada, para evitar que ele faça isso aqui com a mãozinha, e aí então você puxa a roupinha para trás. Do outro lado a mesma coisa, já entrou um bracinho, ó. Então, a sua mão vai franzir o braço da roupa, uma das mãos entra pelo bracinho, segura a mãozinha fechada, e aí então traz a roupinha em direção ao corpo. Tá? E aí é só fechar os botõezinhos. Fechou os botõezinhos, então agora a gente vai colocar a calça do bebê. Colocou a roupinha, ó. De novo. Franze a perninha, acha um pezinho. Franze a outra perninha da roupa, acha o outro pezinho. E aí é só subir a roupinha em direção ao corpo do bebê. Aí, alguém será que sabe me dizer em quanto tempo a literatura diz que a gente deve dar esse banho? Difícil imaginar, né? 1 hora, 2 horas, 30 minutos? Então, a literatura fala 4 minutos. É claro que o primeiro banho não vai sair em 4 minutos. Mas do segundo em diante já é possível que ele saia, ok? Não tem segredo, ó. O bebezinho já está banhado. O bebezinho já está banhado, limpinho. Aí é só colocar o bebezinho no berço, tá? O berço. Toda vez que for colocar o bebezinho no berço, é nesta condição que está aqui, ó. Não precisa de travesseiro, mas se for usar travesseiro, o travesseiro do bebê não é como o nosso, tá? Tem que ser baixinho, e o travesseiro do bebê não pode ficar na cabeça dele. O travesseiro do bebê fica entre o ombro e a cabeça, porque se a gente deixar na cabecinha, a cabecinha do bebê, ele é pontudinha para trás, assim. Se você colocar na cabecinha, ele faz isso com a cabeça e não respira direito, tá? Então, é sempre entre o ombro e a cabeça. De barriguinha para cima, cabecinha levemente lateralizada, ok? Podemos ir agora às perguntas. Vamos ver, deixa eu só colocar o óculos, porque então o ideal não são aquelas fraldas que tem um corte. Isso, não, perfeito. Ela está perguntando quem quer? A Carolina. Carolina, perfeito. Não precisa daquilo. Sabe por quê? O umbiguinho do bebê vai ficando cada vez mais ressecadinho, mais pontudo para fora. Se a gente deixa essa região exposta, na hora que a gente fica movimentando o bebê, a roupinha pode enganchar no coto, porque ele ficou bem, bem sequinho. E aí na movimentação a gente pode sem querer arrancar o coto antes da hora. Se isso acontecer, por favor, não se desespere. Pegue em casa uma gazezinha, ó. Gazezinha é pequeno, né? Faz a gazezinha assim, ó. E dobra em 4. Coloca sobre a região do umbigo e conta até 20 lentamente, ó. Faz uma suave compressão e conta devagarzinho, ó. 1, 2, 3, até 20 mais ou menos. Tira a mãozinha e vê se parou de sangrar. Não parou? Mais uma vez vai parar. Segura. 1, 2, 3, até 20 e aí fique sossegada que o seu problema vai ter acabado, tá bom?
Vamos ver as outras. Só um minutinho, pensando, repassando, viu, gente? O cordão umbilical, ele fica dentro da fralda. Por que que ele fica dentro da fralda? Para fazer uma proteção, justamente por causa disso, tá? Se ele ficar para fora, ele pode ser muito manipulado e ser retirado. Ele pode desprender antes da hora e aí não ter feito o fechamento embaixo direitinho. Então, fica dentro, protegido e também sem o risco de ficar abafado, infeccionado por causa disso, tá? Então, sempre dentro da fralda. Mais alguma? Isso, o banho pode ser uma vez por dia, mas se tiver muito calor, pode dar 2 banhos, se tiver muito frio, pode suspender o banho, mas se engana a mamãe que pensa que o bebê não gosta de banho. O bebê gosta sim, e ele fica muito mais tranquilo depois do banho. Então, uma vez por dia está de bom tamanho, ok? Vamos ver outras. Não se preocupem, porque se ficar alguma pergunta que não foi respondida aqui, depois a gente vai mandar para você a resposta. Tá? Ah, ainda tá? Então, aí o que você vai ter que fazer? A Dani está falando que o cordão umbilical caiu há 5 dias e ainda está sangrando. Você pode, Dani, fazer o movimento de higienização desse cordão umbilical com álcool 70, se mesmo assim ele ainda está sangrando, você fazendo a compressão que eu falei, mesmo com a compressão ainda sangra, aí você vai ter que levar o bebê no pediatra. Sabe por quê? Porque às vezes ele não fechou de fato embaixo e ficou assim um vasinho. E toda hora com a manipulação acaba sangrando um pouquinho. Ele vai passar para você um remedinho que vai colocar uma vez por dia só dentro desse umbiguinho e vai fechar esse umbiguinho rapidinho. Mas é ele que tem que prescrever para você esse remedinho que eu estou falando, tá bom? Outra. A melhor ser algodão ou lenço. Olha, aí de verdade, assim, não tem nenhuma contraindicação. O algodão costuma ser mais barato do que o lenço. E às vezes você ocupa menos espaço na bolsa. O algodão é maior, assim, né? Ocupa um espaço maior na bolsa. Se você quiser levar o lenço umedecido nos passeios e deixar para usar o algodão em casa, tudo bem, indiferente, viu? Pode usar qualquer um deles, tá bom? Ah, tá. A Sam está perguntando se os 4 minutos são contados, né, do início ao fim. Na verdade, os 4 minutos são contados, olha, no banho aqui. Você colocou o bebê na água, né, o bebê está sem roupa, veio para cá, colocou na água, 4 minutos de tirar a roupa e terminar o banho. Não se preocupem com isso, seu bebê é limpinho, seu bebê não tem grande sujidade, você vai ver que isso é muito rápido. Parece que 4 minutos não é nada, mas para um bebê que é praticamente limpo, né, que só vai ter às vezes uma sujidade nessa região, né, fique sossegada que vai ser muito fácil você fazer isso. O cordão umbilical está em mais ou menos 15 dias, por isso não tenha medo de fazer a higiene correta. Faça a cada troca de fraldas e depois do banho, porque quanto mais você intensificar a higiene desse corpo, mais rápido essa pele vai desidratando, ressecando e se desprendendo da raiz sozinha, tá? Então, em mais ou menos 15 dias, fazendo esse curativo que eu mostrei para vocês, a cada troca de fraldas e depois do banho. Não é preciso. Estão me perguntando se é preciso colocar gás no cordão. Não precisa se preocupar com nada disso, tá? Você só coloca o cordãozinho para dentro e fecha a fralda protegendo o cordão. Okay? Sabia? Esse sempre é um tema que deixa todo mundo muito aflita, mas não se preocupe com isso. Vocês vão dar conta. Vocês tenham... Na hora você vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças que a gente fica pensando e temendo, não. Vai ser fácil para vocês, não se preocupem. A gente mostra isso direitinho para vocês na maternidade, vocês vão perder esse medo que vocês têm agora. O ideal é sempre colocar a camisetinha primeiro para entrar. Assim, é que normalmente esta região aqui, né, é a região maior, né, que pode perder mais calor. Então, estando o bebezinho sem roupinha, a gente coloca primeiro o pagãozinho e depois a calça. Primeiro body e depois o pagãozinho. A faixinha. Ah, não. Paula, não. Sabe por quê? Porque a gente não pode usar moeda, não pode usar faixa nessa região do umbigo. Sabe por quê?
Moeda é sujo, né? Vamos combinar que aqui é uma porta de comunicação com o abdômen interno do seu bebê. E a faixa, ela pode fazer uma compressão muito importante que pode, inclusive, dificultar a respiração do bebê. Porque o bebê, ele tem uma respiração diafragmática. Ele mexe muito essa região para respirar. Então, a gente não pode. Primeiro, por causa disso. Segundo, pelo risco de ficar abafado, quente, úmido e ele infeccionado, tá? Então, essa região sempre muito livre. A única coisa é a fralda protegendo, que você colocando a mãozinha, olha, está protegendo o umbigo de ser arrancado sem querer, né? E vai estar ventilado, sem o risco dele infeccionar, ok? Fraldas com abertura no umbigo, não. Não, fraldas não, tá bom? Sem abertura no umbigo, porque senão esse umbigo fica muito desprotegido com o risco de ser arrancado, tá? Antes da hora. Qual a higiene correta depois que o coto cai? Não precisa se preocupar com isso. Se no dia que ele caiu ainda tiver um sanguezinho, passa o álcool 70 dentro do umbiguinho, bem lá no fundinho da piscininha que vai formar, tá bom? Não tem mais sangue? Banho normal, sem problema nenhum, com sabãozinho. Aquele banho que a gente vai fazer higiene durante o banho com sabão normal, sem outros produtos. Como perder o medo de dar banho? Oh, Dani, não, treina em casa, Dani. Sabe o que você faz, Dani? Compra uma boneca. Hoje tem umas bonecas que têm peso muito parecido com o de bebê. Custa baratinho e você fica treinando essas posições. Mas não fique preocupado, Dani. Ó, a forma de você pegar não te deixa risco de você deixar o bebê cair. Ó, porque você vai colocar a mão que você não escreve, ó, tá segurando o tronco e cabeça, tá? A mão que você escreve, ó, segura o bumbum, olha, não tem como o bebezinho cair daqui, ele tá firme em você, tenha confiança, eu confio em você, vai dar certo, você vai ver só, tá? Patiole, casquinha, deve passar escova. Aquela casquinha, ela tá perguntando se às vezes o bebê nasce com uma seborreiazinha, né, no couro cabeludo. Não fique preocupada com isso. Se isso está normalmente isso vai saindo durante o banho. Se isso está te incomodando muito, você pode usar óleo de amêndoa, tá? Passa o óleo de amêndoa e aí passa o pentezinho que ele sai, mas delicadamente, não precisa fazer muita força, viu? E mais? Tem risco de subir o xixi só se for um menininho. E aí, na hora, ela está perguntando se tem risco de molhar o corpo umbilical na hora de fazer xixi. Por isso que, quando for um menininho, presta atenção na posição do pipi, né? Quando você for fechar a fralda. Porque, é assim, tem que deixar o pipizinho para baixo e fechar a fralda, porque eles também têm vontade própria. Às vezes eles estão em posição diferente, né? Então, coloca para baixo e fecha a fralda, que aí não tem risco de molhar o corpo umbilical. Mas se molhou, também não se desespere. É só limpar aquela região depois na troca de fralda com o álcool 70. Tá limpo, tá higienizado, tá seguro, viu? Mais? Estou só aguardando para poder ler o que vocês estão escrevendo, viu? Não há de passar álcool quando estiver... Não há de, meu amor. Pode ficar sossegada, sabe? Porque essa região é morta, não vai sentir dor, mesmo que você veja saindo o sanguinho de lá. Pode ficar sossegada, que não arde, tá? Estou procurando as perguntas, viu? As menininhas, enquanto eu estou olhando as perguntas chegarem até mim, as menininhas, assim que elas nascem, pode ser que elas tenham na genitália delas, dentro da genitália, entre os pequenos dos lábios, uma secreção bem espessa, esbranquiçada. É melhor tirar isso porque pode juntar, né, sujidade, cocô. Então, e aí, para tirar isso, às vezes só água e sabão não sai. Então, você pode passar também o óleo de amêndoa nessa região com um algodãozinho bem de leve e depois lavar com água e sabão, tá? Tem uma marca de sabonete específico? Não, olha, Cristina, qualquer sabonete líquido que seja hipoalergênico, tá? Para o seu bebezinho. A grande maioria tem um perfume bem suave, bebês não gostam de perfume, viu? Então, quanto menos perfume, melhor. Quando deve acontecer o primeiro banho? Sim, o primeiro banho em casa, olha, chegou em casa, normalmente você sai da maternidade com o bebê já banhado. E aí você pode deixar para dar banho só no dia seguinte, tá? E aí, uma vez só por dia. Lá na maternidade,
A gente faz o banho assim, normalmente em 24 horas que o bebê nasceu, em algumas situações, às vezes 12 horas que o bebê nasceu, viu? Aí depende, mas não tem importância nenhuma você fazer o banho desde o pediatra, em seguida, desde que o pediatra que esteja ali por perto já deu a aval para isso, tá? Depois do banho, óleo ou hidratante? Olha, você vai brigar comigo agora, porque o bebê não precisa de nada disso, tá? Mesmo aquele bebê que está com a pelezinha desse tamanho, isso é só uma amostra pra gente da maturidade da pele. Ele está trocando a pele dele, que estava intraútero, né, para uma mais resistente agora fora do útero. Ele não precisa de óleos, ele não precisa de hidratante. Fique sossegado. É preciso passar pomada sempre depois do banho? Você pode usar pomada a título preventivo, né? Ou você pode usar pomada só se a assadura vir a aparecer. E aí, o que eu tenho para falar para vocês da pomada? Ó, todas as vezes que for passar a pomada, passe uma fina camada por toda a região genital, né? Ó, por todo, não precisa abrir genitália feminina para passar, mas os meninos passem embaixo da bolsa escrotal e na região perianal sempre, tá? Quando for trocar a fralda, não há necessidade de você ficar raspando o algodãozinho até tirar todo o conteúdo daquela pomada naquela pele. Porque a função daquela pomada é formar uma película protetora. Se a gente ficar raspando o algodãozinho lá, a gente pode deixar a pele mais avermelhada. Então, tira a sujidade que você está observando, vai ficar uma nuvenzinha naquela pele do bumbum, né? Não tem importância. Limpou a sujidade, passe uma outra camada por cima daquela anterior, que está tudo certo. E aí no banho, com a água morna, aí você consegue tirar maior quantidade dessa pomada sem fazer esfregaço dessa pele, tá? Estão pedindo para salvar a live. Ah, sim, nós vamos salvar, vai estar salva, gente. Pode ficar sossegado, vai estar salva, viu? Olha. Eu fiquei com o tempo um pouquinho curto, mas se vocês quiserem continuar escrevendo, depois a gente responde a todas as perguntas de vocês. E eu queria agradecer imensamente a presença, dizer que eu estou à disposição de vocês no Grupo Santa Joana. Qualquer dúvida, eles sabem como me encontrar e eu vou sanar a dúvida de vocês. Muito obrigada, boa sorte. Estamos ansiosos esperando por vocês e torcendo por um futuro brilhante para essas criaturas divinas que vocês estão trazendo para nós, ok? Beijo no coração, fiquem com Deus, te espero lá, hein? Muito bom.